Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre a genética bacteriana e os processos que estão envolvidos na alteração do DNA das bactérias. Vamos começar? O processo de, evolução biológica de todo o organismo vivo é produto de alterações no seu material genético. A informação contida neste material está codificada na grande maioria dos organismos pelo ácido desoxirribonucleico, o conhecido DNA. Uma macromolécula em forma de uma dupla fita circular altamente empacotado e dobrado para se manter dentro da célula. Todas as características microbianas são controladas pela, hereditariedade, como, por exemplo, a morfologia, as características estruturais, o metabolismo, a capacidade que a célula bacteriana tem de se movimentar, a capacidade de interação com outros micro-organismos, além da capacidade de sobreviver às várias condições ambientais. As alterações do DNA bacteriano ocorrem através dos seguintes processos: mutação, recombinação e DNA recombinante. Em relação às mutações, essas são alterações na sequência de bases do DNA contidas no genoma de um organismo, ocasionada seja por agentes físicos, seja por agentes químicos, chamados mutágenos. Os organismos expostos à ação desses agentes são chamados, por sua vez, de mutantes. As mutações são fontes de uma grande variabilidade genética. E sem elas, o processo de adaptação das bactérias não seria possível. O processo de mutação é um processo de natureza, herdável, que é passado de uma célula mãe para sua progênie, ou seja, suas células filhas, sendo que a alteração do DNA ocorre, sem a aquisição de genes de outro micro-organismo. Nesta animação, nós podemos verificar a maneira como ocorre a interação de moléculas de antibiótico junto ao DNA bacteriano. Quando isto ocorre, o DNA é destruído e, consequentemente, a célula que o abriga também. Ocorre que, ao passar do tempo, com o uso contínuo desses medicamentos, o DNA da bactéria vai sofrendo um processo de mutação, fazendo com que a bactéria torne-se resistente a esse determinado antibiótico. Já no processo de recombinação genética, este garante que, diferentes combinações de genes sejam possíveis, por meio da transferência do DNA de uma célula doadora para uma célula receptora, contribuindo com isso para a diversidade genética de uma determinada população bacteriana. No processo de recombinação, a alteração no genótipo ocorre, agora pela aquisição de genes de outro micro-organismo, o que não ocorria no processo de mutação. Os mecanismos que permitem a recombinação são transformação, transdução e conjugação. No processo de transformação, a transferência genética ocorre quando o DNA, livre no meio, é incorporado ao material genético de uma célula receptora, promovendo assim alterações genéticas nesta célula. Já no processo de transdução, o DNA bacteriano ele é transferido de uma célula doadora
para uma célula receptora por meio da atenção de um vírus que infecta as bactérias, denominado bacteriófago ou simplesmente fago. No processo de conjugação, este mecanismo de transferência de informações genéticas envolve, atenção, o contato entre duas células. A conjugação é um mecanismo codificado por plasmídios em que muitos genes, como por exemplo os de resistência aos antibióticos, são trocados entre as bactérias através das estruturas chamadas pili. E por último, falaremos sobre a técnica do DNA recombinante. O desenvolvimento de várias técnicas de biologia molecular, sem dúvida, abriu uma nova era conhecida como engenharia genética. Esta engenharia genética está baseada na atenção clonagem de vários genes de interesse. Nesta técnica, o fragmento do DNA contendo o gene a ser clonado deve ser inserido dentro do plasmídio, produzindo aquilo que chamamos de molécula de DNA recombinante. O plasmídio atua como um vetor, ou seja, um veículo de transporte que levará o gene dentro da célula hospedeira, usualmente uma bactéria. Dentro da bactéria, o plasmídio se multiplicará, produzindo assim cópias do gene de interesse. As principais metas desse ramo da biologia são desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de terapias gênicas, desenvolvimento de transgênicos, sejam vegetais ou animais resistentes a pragas ou mais produtos, desenvolvimento de medicamentos, diagnóstico médico e tecnologia forense, como por exemplo, para crimes e paternidade, entre muitas outras. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E se vocês gostaram do nosso vídeo, peço que deixem um joinha e se inscrevam no nosso canal. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.